O Elvis não quis gravar, achou que ele não conseguiria o tom. Eu fazia a fita pra ele, mas ele, à noite, os amigos chegavam lá e sumiam com a fita. No dia seguinte, Fernando, faz a fita. Pô, mas eu fiz ontem pra você, Raul. A confecção da capa, a atração que a capa tem, que a capa do vinil tem, não existe nada. Nem o fita cassete, e nem CD, era nada menos do que Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison e George Harrison. Isso eu conheço bastante o Raul Seixas, porque ele vinha muito na nossa loja, ele levava o violãozinho, saía lá do prédio, ele morava no edifício Aliança. Perfeito. Ele descia, atravessava ô Fernandão, como é que é? Tudo bem? Você já fez minha fita? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. As pessoas que estão nos vendo aqui com o nosso trabalho de arte, cultura e música. Pedir o favor, quem puder, se inscrever no canal pra gente. Se inscrevam lá, que a gente tá com um novo trabalho agora, segunda matéria. Tô aqui com o seu Fernando. Fernando, qual é o nome do senhor completo? Fernando Dias Fuentes. Fuentes. Nascido em São Paulo? Nascido na Espanha. Na Espanha? É. E o senhor veio pra São Paulo Vim quando? pra cá com 9 anos. Meu pai que me trouxe, é claro, óbvio, né? Tô aqui desde 1955. 55. Tô com 76 anos. 76. Sou um aficionado por rock and roll, principalmente nos anos 60 e 70, finalzinho de 50, comecinho de 60, 60 e 70. E tem muita história para contar, muita coisa legal. Muita história pra contar. Esse caldo da música veio da onde? Vem desde criança, assim, meu? Como é que foi criança, isso? Desde criança. Eu não sei quem faz a pergunta. Eu fico no fundo, sempre é ele. Mas é que nem o Faro, sabe? Sim. O programa ali. Não, legal, que legal. só fica no fundo, né? Então, essa coisa de música, eu lembro que eu trabalhava de office boy e o dinheirinho que eu conseguia juntar, porque sabe como é que é esse negócio de office boy? O dinheirinho que você pega para ir de táxi, você vai de ônibus. O que você pega para ir de ônibus, você vai a pé. E aí eu guardava dinheirinho para chegar no fim do mês e comprar um compacto de rock. Tinha 14 anos, 13 anos. Fantástico. E assim, minha vida é inteirinha movida a disco, a vinil, principalmente vinil. E é assim, eu comecei comprando, eu via o programa na Cultura, um programa que tocava só rock and roll. E eu ficava desesperado. À noite meu pai falava, vai dormir, cara, que amanhã você tem que trabalhar. E eu ficava lá ouvindo o Miguel Bacaro Neto, o Carlos Augusto, o Sossego, toda aquela turma que trazia os discos de fora pra gente curtir. Só lembrando o pessoal que o seu Fernando, hoje eu trouxe ele porque ele é um cara que ele é o vendedor de disco dos anos 80, dos anos 90. É um cara que tem muita história para falar. E vamos falar de vinil hoje, de disco, de vinil. Então tá um cara aqui que pode falar muita coisa boa pra gente e vai estar explicando pra gente sobre os vinis, sobre as épocas e saber da galeria Ouro Fino, né? Como é que foi esse trabalho do senhor lá, seu Fernando? Então, bom, foi assim. Tinha uma loja, né? Então, foi assim, a minha história... Em que ano, né, por Então, favor? minha história basicamente é assim. Eu comecei a curtir o som dessa forma que eu estou dizendo para vocês. Sim, senhor. E depois de um certo tempo, já na minha adolescência, eu também continuava comprando. Eu comecei a trabalhar como desenhista de saneamento, numa empresa de saneamento, claro. E comecei a trabalhar, mas eu não curtia muito esse trabalho. Eu gostava mesmo era de rock and roll, gostava mesmo de música, de mexer com disco. Mas era muito difícil, porque tinha filho, tinha mulher, tinha casa para pagar, tinha o diabo. Então, Responsabilidade, né? Responsabilidade primeiro e depois o lazer. Então eu estava sempre procurando, sempre guardando, sempre conseguindo discos. Aí surgiu uma oportunidade, depois que eu fiz 30 e tantos anos. Qual ano que era isso? Isso em 1982. Maravilhoso. Em 1980, Nossa. 81, 82, eu parei com o trabalho. Eu tinha conseguido emprego numa outra empresa, eu tinha saído de uma empresa e conseguido na outra. Eu fui lá e falei, ó, não quero mais trabalhar, vou me dedicar ao negócio de rock aqui, eu não quero nem saber se meus filhos já estão criados, meu sobrado está pago, eu vou me aventurar. E conversei com um japonês chamado Hélio Iguchi e com um amigo chamado José Carlos Tangerino. Os três gostavam de rock e nós resolvemos abrir uma lojinha. Maravilhoso. E abrimos uma lojinha ali na Matias Aires, chamada Golden Hits, que durou 10 anos. 10 anos. 10 anos. Que ano é que ano? De 83 a 93. Maravilhoso. Aí de 83 a 93 nós fizemos isso.
Aí depois as coisas mudaram, né? Começou a aparecer o CD, nos anos 80 começou a aparecer o CD e aí a gente mudou. Eles continuaram com a loja e eu saí fora. Fui abrir uma loja na Galeria Ouro Fino. Fiquei 1 ano na Galeria Ouro Fino. Época dourada do vinil. Época dourada. Já era o final do vinil. Final dos 80, isso. Né? Já era o final do vinil porque começou a aparecer o CD. Aí o pessoal começou a vender os vinis, e todo mundo vendendo vinil, se desfazendo do vinil para comprar o CD. Esses caras que se desfizeram do vinil, depois vieram que nem doido para comprar de novo. Porque o que eles queriam mesmo era o vinil. Mas depois de muito tempo. Tem até uma história de um rapaz que me ligou, era uma noite, eu estava saindo da empresa, estava saindo da loja, e o cara me ligou e falou, olha, Fernando, eu estou aqui com mais de 2.000 discos para vender, que minha mulher quer usar a sala, e você não quer vir comprar? Lá em São Bernardo. Fui até lá e fiz a compra, cada disco, cara, cada coisa louca, um negócio maluco. E coitado, depois de 3 meses ele apareceu chorando lá, que queria os discos de volta. Falei, agora não tem mais gente, já vendi tudo. Já circulou. Então é isso, essa é uma das histórias, mas tem uma porção de histórias. O senhor lembra dessa compra que o senhor fez, um disco muito fantástico? Eu comprei, por exemplo, a coleção inteira do Elvis, originais, edições originais do Elvis. Os discos dos Beatles, todos os discos originais americanos, com os encartes, tudo, coisas absurdas. Quantos discos são dos Beatles, a coleção? A coleção, eu não sei, cada país tem um número, né? Aqui no Brasil são 8 ou 9, né? E na Inglaterra 7 ou 8 também, os discos de série, né? Depois tem muita coletânea, muito... Exato, aquelas caixas, né, as coletâneas. Depois tem relançamento, é uma porção de coisas, mas básico mesmo são uns 8 ou 9 discos, que são do primeiro ao último, né? O senhor conseguiu ficar na Galeria Ouro Fino até que ano? Eu fiquei 1 ano só na Galeria Ouro Fino, de 93, que a gente fechou em 94, 95. Aí eu abri uma loja embaixo onde eu moro, fiquei mais 3 anos lá. Sim. De 95 até 98. Nossa, aí eu falei, chega, não quero mais trabalhar com loja, aí só pela internet. Né? Quer dizer, para venda, né? Sim. Agora minha coleção começou a crescer mais ainda, porque eu comprava tudo que aparecia. Eu sei de algumas histórias que o senhor comentou comigo, que o senhor trabalhou com grandes artistas da época que compravam o disco com o senhor, né? Compravam. De vinil, né? Tem uma Kid história, vinil, uma história. Eu queria que o senhor falasse disso pra gente, para as pessoas lá entenderem. O Kid vinil. Que o senhor fez isso aí? Pô, falar com o Raul, né? Então, falar com o Kid vinil, isso é fantástico, maravilhoso. O Kid vinil... Então, muito o Kid vinil vinha lá muito pouco, na tinha verdade, mais, acho que tinha mais pessoas também ali dos dois. Acho que o senhor conhecia muita gente, né? Então, olha, quem comprava comigo era o Eduardo Araújo, ele ligava e pedia, você tem tal disco e tal, a gente conseguia para ele. O Tony Campelo era ele via na loja, conversando, nós fomos fazer programa juntos em Osasco, irmão da Sueli Campelo, né? A irmã da Sueli Campelo, o Alberto Pavão, o Raul Seixas, um pouquinho antes dele morrer, 2 anos antes, eu conheço bastante o Raul Seixas, porque ele vinha muito na nossa loja, ele levava o violãozinho, saía lá do prédio, ele morava no edifício Aliança. Perfeito. Ele descia, atravessava ô Fernandão, como é que é? Tudo bem? Você já fez minha fita? Porque ele é apaixonado pelo Frank Lymon, um cantor de rock and roll, um menino de 25 anos que morreu de overdose. Mas o cara era fera, e ele era louco pelo menino, Fazia um blues esse cara? Não, rock and roll mesmo, rock and roll. E ele era desesperado pelo cara. Então naquela época não tinha CD, ele falava, Fernando, faz uma fita pra mim do Frank Lymon. Aí eu fazia a fita pra ele, mas à noite os amigos chegavam lá e sumiam com a fita. No dia seguinte, Fernando, faz a fita. Pô, mas eu fiz ontem pra você, Raul. Não, ele levava, faz outra, ele fazia. Então é isso, é um convívio. Ele vinha lá, eu me lembro de um detalhe. Ele lá na loja, ele lá na loja conversando com a gente conversando, eu, o Tangerino do lado, ele conversando. Aí chegou um garoto do edifício do Etapa, que o Etapa era atrás da nossa loja. Minha garotada. O garoto chegou, quando ele viu o Raul, ele veio assim, que isso aí? Que isso? Fantástico. E o que eu faço agora? Eu tenho uns discos para autografar. Como é que eu faço? O Raul falou, traz amanhã. Aí no dia seguinte o moleque veio com um pacote assim de disco e o Raul lá, autografando. Ele levou 1 hora para autografar os discos do cara, porque ele não estava muito legal naquele dia. Mas o olho do garoto saía da órbita, assim, é um negócio impressionante. Só de ver o artista. Então, são esses convívios, só que naquela época a gente não tinha celular para fotografar na hora. Exatamente. Então você perdia muita coisa, né? Porque podia ter tudo aquilo lá fotografado. Eu ainda fiz algumas fotos com ele, mas não tenho mais, não sei onde estão as fotos. O que o senhor lembra basicamente seria isso. E tem uma relação também com relação ao Kid Vinil, né? Tem um assunto então, também, mas né? o Kid Vinil ele foi lá algumas vezes, mas eu não tinha muito contato com o Kid Vinil. O Kid Vinil era mais
não era uma amizade, não era sabe, ele ia e voltava, mas ele ia para compra, ele, o menino lá dos Titãs, lá, o baterista, o Charles Gavin também ia lá muitas vezes, comprava, não nessa loja da Gonini, mas já na outra loja, que já era um pouco mais para frente, né? Na loja que eu abri na galeria. Então é isso, basicamente isso. Agora, eu tenho a minha coleção, esse, por exemplo, eu trouxe um disco, um disco aqui justamente para vocês verem. Vontade, seu Fernando. O pessoal está tudo olhando lá. Esse disco aí, fica à vontade. Esse disco aqui é um dos discos mais raros, assim, da época do rock. Esse disco aqui foi editado em 1962. Fez a minha adolescência, eu era desesperado por esse disco aí. Esse aqui é importado, esse é importado. Se tirar, mostrar, pode mostrar. Não, já, não, mostrar? Não, fica à vontade, assim, mas esse disco aqui, então, esse disco aqui é importado, esse aqui é importado. Ele saiu no Brasil também. Ele é o quê? Americano, japonês? Não, esse aqui é americano, original americano, original da época, de 1962. Ela está avaliado nos catálogos de mais ou menos 200, 250 dólares, tá? Por aí dá mais ou menos uns 1.500 reais, uma coisa assim. Sim. Esse cara fez a minha cabeça quando eu era jovem. Por quê? Porque esse cara tem uma voz maravilhosa. Inclusive, ele é o ídolo dos Beatles e do Elvis. Esse cara aqui fez uma música pro Elvis. Muito bom saber. Mas o Elvis não gravou. Tá vendo aí, pessoal? O Elvis não quis gravar, achou que ele não conseguiria o tom que esse cara tem na música. Portanto, ele mesmo gravou, que chama Only the Lonely, não sei se você conhece, que o Sérgio Murilo fez uma versão chamada Abandonado. E essa música ele fez pro Elvis. O Elvis rejeitou, não quis. Ele não quis porque ele achava que ele não ia conseguir alcançar Tanto é que o Elvis falava que para ele o maior cantor que ele já viu era o Elvis. Pro Elvis, isso é pro Elvis, isso é uma história do Elvis. Aí, pessoal, tá vendo? Histórias aí. Então, e esse disco para mim fez a minha cabeça. Eu comprei esse disco em 1966, o disco é de 62, mas eu lá tinha dinheiro para comprar um LP. Então eu precisava que nem, sabe, juntar muito dinheiro para comprar um LP. Exatamente. E esse cara aqui tem uma história muito linda. Esse cara fez muito sucesso. Ele começou, na verdade, na Sun Records. Na Sun Records, sabe quem começou com ele, junto com ele? Não tem ideia. Na Sun Records. Elvis Presley, Nossa. Carl Perkins, Nossa. Roy Orbison, que é ele, Charlie Rich, Jerry Lee Lewis. Todos eles começaram na Sun Records. Todos. Sem exceção. Só fera, hein? Só fera. Olha, tudo no começo. E é a época das grandes gravadoras mesmo. Ele começou, depois a RCA contratou alguns caras, esse aqui foi contratado pela London e tal. Esse cara aqui, ele tem, pra mim, ele fez muito sucesso no começo. Depois ele andou meio esquecido. Ele tem um vocal, um potencial maravilhoso, mas ele andou um pouco esquecido. E ele não se conformava muito com esse esquecimento, porque ele é um cara feio, né? Ele é estrábico. Ele é estrábico. Usava um óculos escuro, usava um óculos escuro. Mas ele não era cego. Todo mundo pensava que ele era cego, mas ele não era cego. Dá a impressão que sim, né? Então, e esse cara aqui, pra mim, é um negócio absurdo. É um dos caras que eu mais curto mesmo. Ele, depois de um certo tempo, ele passou a ter... depois de um certo tempo, começou a ter sucesso de novo por causa da música Pretty Woman, que apareceu no filme Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher. Então, essa música é dele, a autoria dele, e ele canta no filme, é ele que canta no filme. Tá no disco? Não, nesse disco não, esse aqui, tá num disco posterior a esse. Posterior a esse. Esse aqui esse tem o Crying, de 1900? Lana, esse aqui é 62. Tá, essa música? A música O Pretty Woman já é de 64. 64. Um pouquinho mais pra frente. Perfeito. E o Roy Orbison estourou quando? Ele estourou justamente nesse disco aqui, em 1962. 62 mesmo, mas ele começou já nos nos 50. Em 57, 57 na Sun Records, junto com Elvis. O primeiro LP dele chama The Big O. É um disco que ele canta Ubidub, que depois vocês devem ter ouvido com o Creedence Clearwater Revival. Sim. Então, uma porção de outras coisas, mas o começo dele é um negócio absurdo. E esse cara aqui fez a minha cabeça justamente por isso, por causa do tom de voz do cara. E o cara, depois de um certo tempo, ele ficou um pouco esquecido, mas ele voltou nessa Pretty Woman. Aí o que aconteceu? O pessoal que já estava na época, por exemplo, se ligou. E aí, ó. Aí, olha os caras que apareceram fazer chama The Black and White Night. Aí, ó, os caras que fazem um show com ele, isso aqui, ó, em 1905, isso aqui foi em 1988. Então, ele tinha quase mais velho que você, eu acho. Ele estava 52 anos, ele tinha 52, foi no ano que ele morreu. Esse disco é uma outra banda, a mesma banda. Esse aqui é o seguinte, esse aqui é ele, chama de Black and White Night, okay, acompanhado pelo Bruce Springsteen,
Tom Waits. Nossa. Só fera aqui, ó. A pancada de fera aqui. Maravilhoso. Nossa, que maravilha Chachando. de De que ano disco. que é ele? Esse aqui é de 1989, ele saiu pós-morte. Ele morreu em 88, porque o Roy Orbison nasceu em 1932 e faleceu em 1988 de um ataque cardíaco fulminante, com 52 anos. 52 anos, jovem, né? É isso que eu falo, pessoal, tá vendo? O estilo, ó, o time do homem, o que ele gosta, entendeu? É. Vai falando, seu Fernando, Tá tem vendo? mais aí, Outra né? coisa Isso importante é a aqui, questão, ó. a diferença, Depois, olha só. Bom Em ouvido. 88, em 1988, ele se juntou, o pessoal adorava muito esse cara aqui, gostava muito dele, do estilo dele. Aí veio o quê? Formaram um grupo chamado Traveling Wilburys. Não sei se vocês já ouviram falar, talvez tenham ouvido falar. Sim, já ouvi. Traveling Wilburys era nada menos do que Bob Dylan, Nossa. Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison e George Harrison. Só esses caras. Que quarteto Só esses fantástico, cinco. hein? Quinteto. Só esses cinco aqui. Ó. Quinteto, né? Só esses cinco caras. Tem, parado. E eles nem poderiam colocar o nome deles. O nome deles não está aqui porque eles cada um tinha uma gravadora. Por exemplo, então eles chamavam todos Wilbury, não sei o que, Wilbury, não sei o que lá, todos eles. Todos eram Wilbury, todos eles. Não, cada um com a sua guitarra aqui. Não sabia. Fantástico. E infelizmente, quando ele estava no auge, ele faleceu, em 1988, um ataque fulminante. Mas a história dele, que é a mais interessante ainda que eu acho, ele tem uma história muito trágica. É mesmo. Ele, Eu em também 1966, a primeira mulher dele chamada Claudette, do qual ele fez uma música chamada Claudette, inclusive que os Everly Brothers gravaram. A mulher dele morreu num desastre de moto. Ele na moto e ela faleceu. Em 1968, 2 anos depois, você vê como é que é a tragédia, né? Os 2 filhos dele morreram queimados num incêndio no sítio onde eles moravam. Ok. Então, ele teve uma vida muito triste, muito, sabe, muita desgraça na vida dele, né? Apesar de ser um tremendo ator, um tremendo cantor e um tremendo compositor, porque a maioria das músicas Tudo dele, né? são Grande dele. maioria. Ele tem Eu não lembro dele. É absurdo o que ele tem de músicas. E ele tem, eu particularmente tenho uns 20 discos dele, trouxe só 3, mas tem uns 20, porque eu gosto muito desse cara aí. Aliás, não gosto só dele não, gosto do Dion, gosto do Rick Nelson, gosto do Jenny Vincent, aquele pessoal do rock dos anos 60, 50, 60. Que é o jeito, né? Ok. Eu acho que vale até fazer um passeio aí nessas suas ondas de vida maravilhosa na música e no vinil, de dar uma olhada, né, nesse que você começou com o auge do vinil, né, assim, né, em criança. Depois ele que são as outras linguagens, né, que vieram, que a gente pegou todas elas, né. Primeiro, eu tenho 51 anos, né, a gente viu a internet 76. chegar, a gente viu, o senhor pegou guerra ainda, né, viu, né, a época áurea dos Estados Unidos com gravadoras e ícones das músicas, etc. No Brasil também, sim, né? no Brasil não saía tudo, mas saía muita coisa interessante. Eles por exemplo, do Roy Orbison saíram só 2 LPs na época. Agora esses daqui já saíram no Brasil, depois esses 2 já são brasileiros. Mas o começo de carreira saiu este e uma coletânea. Nos Estados Unidos saíram mais de 15, mas saíram 2, mas os 2 significativos, né? Por exemplo, de 11 saíram 4 ou 5 aqui, lá saíram 10, uma coisa assim. É assim, mas eles pegavam o creme, né? Rick Nelson, 2 ou 3, mas os 2 ou 3... Só o sumo. Sumo Connie Tweed, que é um outro cara que eu sou apaixonado. O Connie Tweed, para mim, é um dos grandes também, que também morreu cedo. Se fosse para falar aqui, eu vou te falar de artista aqui, a gente ia falar... Mas você achou que as mudanças de plataforma impactou na música, que foi do vinil para o CD, do CD para o pendrive, depois as plataformas de música, né, os Spotify da vida de hoje, né? E aproveitando essa pergunta, que é esse prazer do vinil, que são as capas do vinil, né, os trabalhos artísticos e fotográficos, os encartes, né, que é uma linguagem que o vinil explorou de uma maneira maravilhosa durante décadas e décadas, além da música que apresenta, né? Exatamente. Só uma questão entre encartes, entre disco de vinil, o seu Fernando é uma pessoa muito exigente em relação a isso. Comprou disco comigo, sei do que ele gosta, eu sei que ele não gosta. Não, mas então... E eu gosto disso dele porque é importante isso. É claro que o vinil, ele tem o charme dele, não tem como, não tem nada substituto. Essa tentativa de uma nova mídia, né, do CD,
É totalmente válido, é claro. Por quê? Porque você percebe que o pessoal queria menos espaço. Queria usar, quer dizer, não tinha muito espaço para colocar coisa, então um vinil é muito grande. Mas a confecção da capa, a atração que a capa tem, que a capa do vinil tem, chamativo, não existe nada. Nem o fita cassete, e nem CD, nem mídia nenhuma. Tem comparação. Nenhuma mídia. É claro que o contato sempre tem um chiadinho, não existe disco que não chia, porque é o contato, você está tendo um contato, a agulha tem um contato, o outro não tem contato. Mas a sutileza, a beleza da capa, isso tudo compensa, né? A maioria das pessoas, quando mudou, quando essa coisa apareceu, quando veio com tudo, com toda a força, o CD, e o pessoal começou a se desfazer do vinil, a maioria se arrependeu por quê? Por causa disso, porque começou a perceber que aquilo não tinha muita graça, né? Agora, hoje em dia já é um pouco diferente, porque só colecionador, porque quem não é colecionador, não se preocupa, você pega esse LP aqui, você entra no YouTube, você pega esse LP na íntegra, escuta ele inteirinho, você não precisa ter ele. Se você não quiser ter, você não precisa ter, você ouve ele inteirinho sem ter, sem pagar por ele. Mas o colecionador é outra história. Então, Você considera um colecionador disso? Eu sou colecionador. Maravilhoso. Quantos vinis de coleção? O senhor deve ter um apartamento, né? 2.000, Parabéns. 2.000 LPs, uns 500. Puta, que maravilha. Nossa. Na minha coleção particular. Isso fora os discos que eu vendo. Quantos anos o senhor levou para conseguir toda essa discoteca do senhor? Então, cara, porque assim, esse negócio de ano, eu tenho disco desde 1959, desde 58, 59 que eu compro discos. Sim. É claro que eu me desfiz de muita coisa porque não estavam em bom estado e troquei por coisas mais novas, mas que eu só tenho disco novo, não me preocupo com disco malhado, assim, não gosto muito não. Se ficar escutando, claro que o disco tem um certo chiado, mas não pode ter risco, não pode ter buraco, né? Senão não tem graça. Né? Só queria saber do senhor também rapidamente, sobre o garimpo do disco, como é que, só para as pessoas do lado de lá saber, como é que funciona, como é que o senhor faz esses garimpos do senhor? Então, o senhor vai até onde? Vai em que local? Qual é a base do senhor? Então vamos lá. Em São Paulo, ou fora de São Paulo, não sei. Então vamos lá. Funciona assim, para o público saber ali. Então, o senhor conseguia essas raridades, essas coisas maravilhosas aí, né? Essas pérolas. Então, vamos lá. A maioria dos meus discos da minha coleção, foi comprada no exterior. Enquanto eu tinha loja, sempre sobrava um dinheirinho, claro, e se não sobrasse também a gente fazia sobrar para comprar. Eu comprava discos fora. Toda a minha coleção é baseada em comprado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e Inglaterra, na Europa é pouco, mas mais na América, né? Então esses discos todos eram importados de lá. Eu comprava, eu entrava no site, naquela época não tinha internet, então você entrava no site, tinha uma revistinha chamada Record Collector e outra revistinha chamada... Então na revistinha vinha os caras vendendo o disco lá. Você anotava o disco, escrevia pro cara, mandava uma carta, eu quero esse disco aí tal, quanto custa? É tantos dólares, mais frete, E o cara mandava, eu pagava. O cara pagava, eu pagava, o cara mandava. Eu pagava. Isso é o começo, Hoje não, hoje você entra na internet e vê lá, por exemplo, tem o Discogs, tem o eBay, você compra onde você quiser. Amazon, né? Você compra aqui mesmo, na Amazon, você compra aqui no Brasil Mercado mesmo, no Mercado Livre. Tem leilões, né? Também. Tem leilão pra caramba, tem leilão? né? Então, Assim, isso aqui, minha coleção importada é basicamente isso, comprada assim dessa forma, porque faz muito tempo, né? Desde 1980 e bolinha que eu compro disco, então naquela época não tinha. Hoje já é diferente. Como que o senhor faz hoje? Então, hoje mudou o sistema. Então, mudou. Hoje eu compro no Mercado Livre. Eu não gosto muito de comprar no Mercado Livre porque eu gosto de ver o disco para comprar. Eu não gosto de comprar sem ver. Então eu vou em feiras. Pegar o material, né? Tem que pegar para saber. Porque o cara fala para você, o disco tá zero, mas chega aqui e não tá. Tem que olhar lá dentro. Então, eu já não quero. Então o que eu faço? Eu compro, eu vou em feiras. Às vezes algum bazar. Eu vou onde tem disco, eu estou por aí. Vocês podem me encontrar. Centro de São Paulo e fora de São Paulo? Centro de São Paulo, fora de São Paulo. Eu vivi durante um ano em Santa Catarina, também comprei muita coisa lá. Eu compro em feiras, cara. Em feiras você vai, feiras de disco, e tem feiras também que não são discos, são de arte e coisa que também tem disco. Eu vou por aí, onde tiver disco eu estou atrás. E tem colecionadores, amigos também, a gente faz trocas, né? Faz como é que se diz? Faz um bem bolado aí. Campo ali, básico. O que eu queria também saber do senhor, e o público também acho que quer saber,
o senhor, o disco nacional, o músico brasileiro, o senhor, qual que o senhor considera mais? O senhor mais gosta, o senhor... Não, eu gosto Você sente de estar ouvindo música... Não, o músico brasileiro, o senhor, quem é o cara? Eu gosto de senhor? muita coisa, eu gosto Quem é? do Raul, eu gosto de... A opinião do senhor? Muita coisa. Eu gosto do Raul, eu gosto dos Mutantes pra caramba. Sim. Tem coisas que eu adoro deles, até discos da Rita Lee, depois solo. Eu gosto de como chama? Discos mais psicodélicos, tipo quer ver? Uma banda Terço, Peso. Eu gosto da turma toda, mais assim, mais de vanguarda, né? Uma pessoa mais de vanguarda. Egberto Gismonti. Tem muita gente que eu curto aí, que eu gosto. Agora, na verdade, Música de cabeceira, tem meu algum? gosto. Não, meu gosto. Desses aí? Meu gosto musical mesmo é de rock and roll. Ok. Eu tenho coisa brasileira que eu gosto muito também, que eu estou dizendo para você, mas que eu gosto. Tem coisa brasileira muito mais rara do que essas coisas, muito mais cara do que essas coisas aqui. Sim. Mas o que eu gosto, é rock and roll. Rock and roll, anos 50, 60 e 70. Tá? As bandas dos anos 70 já fizeram também bastante na minha cabeça. Né? Aquele do começo da James Joplin, como é que chama? Aquele disco com a capa do Crambe, né, meu? Desenhando assim. Então, aquilo lá é o... Ai, fugiu. And the não sei o que Brothers. Chama Holden Company. Alguma coisa assim. Chama Janis Joplin, Holden Company, que é o nome do grupo apresentam dela. ela, né? Numa banda. A Janis Joplin, o comecinho de né? carreira dela. Então, isso aí é o comecinho também gosto dessas coisas, né? Mas que é essa mistura 69, do 68, progressivo 69. que vai tornando psicodélico, Isso, né, meu? 68, 69. Aí tem muita banda, né? Tem bandas que eu gosto muito também. Por exemplo, já é mais da sua geração. Né? Que é, por exemplo, Bud, vamos lá, tem Dusty, tem Stones, claro, sempre Stones. É o paralelo com o Beatles, quase assim. Mas né? só que o Beatles acabou em 70 e os Stones continuam até hoje. Então, essa é a diferença, né? Tem bandas inglesas e americanas, tem muita banda boa, muita banda que eu gosto. E eu tenho também muita coisa. Eu gosto também das bandas mais pop, assim, tipo Tommy James and the Shondells, Shakers. Tem umas bandinhas mais que também são boas, eu vi, também gosto. Sim. Tem muita banda. Eu gostaria de saber, perguntar para o senhor informasse para a gente, o pessoal que está lá do outro lado, e as fábricas de discos ainda existem no Brasil ainda? O senhor tem informação em relação? Então, Pessoal saber? ficou um tempo, nesse tempo em que o vinil parou de fabricar, né? Porque o compacto parou de fabricar em 1985 e aqui Sim. e o LP parou de fabricar em 1993. O LP. Só que em 94, 95 ainda saiu um ou outro LP. As fábricas não faziam mais vinil, era só CD. Hoje as fábricas estão fazendo vinil, mas muito vinil, de novo. Só que no Brasil as fábricas estão meio capenga, né? Tem quem faz Local, muito você sabe local no Brasil? Não, local não. Quem faz é a Polisson, né? A Polisson que faz hoje, mas ela não preza pela qualidade. Tem muito disco dela que ela não usa matriz, usa o próprio disco. Prestou atenção? E o próprio disco, às vezes está bichado, está com problema. Falar que era possível isso, fazer do próprio disco. Pois faz do próprio disco, e aí não perde qualidade, né? Então, se não usa matriz. Então, mas as prensagens americanas, inglesas e japonesas, que prensam hoje ainda isso. Criadores, estão né? vendendo. Eu estava lendo uma notícia, semana passada, se não me engano, no jornal, que a venda de vinil superou a venda de CD. Fantástico. Você acredita? Hoje. Hoje. Maravilhoso. A venda de vinil superou a venda